os Jogos Olímpicos são o tema do momento e, portanto, merecem destaque também aqui no Atleta Canal. Hoje tenho ao lado o Carlos Dias, com quem vou ter a oportunidade de conversar agora um bocadinho sobre os Jogos Olímpicos no geral, mas o voleibol em particular, não é assim? Exatamente. Carlos, obrigado por ter aceito o convite para estar eu. aqui. E se calhar começava por lançar um desafio fácil, eu acho que é fácil, que é apresentar-se às pessoas. Quem é que é o Carlos e que ligação é que tem ao voleibol? A minha ligação começou quando eu tinha 15 anos e joguei num extinto clube de Braga, chamado Grundig, que era uma empresa que patrocinava diretamente o desporto. E eu comecei exatamente aí, com o professor Pedro Oliveira e com vários amigos que durante alguns anos tive a oportunidade de aprender a jogar voleibol. Depois fui estudar para o Porto e no Porto joguei no Leixões e no Castelo da Maia. Fui atleta internacional. A minha paixão pela modalidade começou exatamente quando comecei a trabalhar de uma forma mais vincada com a modalidade e, claro, a paixão levou-me, como professor de Educação Física, a treinador e durante estes anos todos tenho dedicado a minha vida ao voleibol como treinador e como, digamos, dirigente. Também estou ligado ao desporto escolar e também sou coordenador nacional do desporto escolar na modalidade de voleibol. Portanto, é uma paixão de longa data. O desporto e o voleibol foram sempre uma paixão, é isso? Intensa, sim. Portanto, um amante do voleibol e alguém que percebe muito voleibol vê estes Jogos Olímpicos, ou vê a modalidade de voleibol nos Jogos Olímpicos como uma alegria, não é? É uma oportunidade para ver voleibol. Sim, obviamente. Nós acabamos agora uma competição que a Sport TV, desculpe lá falar, Não, sem problema. não tem problema nenhum. É onde é? É um canal concorrente. Sem problema nenhum. A Sport TV teve uma cobertura impecável. É pena que seja em canal fechado e que não transmita a realidade do jogo a mais gente. Mas a VNL, que é uma competição internacional, já teve um impacto fortíssimo e tem um impacto fortíssimo e foi pré-Jogos Olímpicos. Como sabem, estes Jogos Olímpicos estão na data errada, já estamos em 21, mas pronto, é de 2020. Como tudo, não é? Exatamente. E na realidade aquilo que acontece é que é de facto uma festa da modalidade. O masculino e o feminino têm um grande impacto nas transmissões, porque de facto, quer o masculino, quer o feminino, tem interesse a nível mundial, há muitos participantes e o voleibol está difundido por todo o mundo e verdadeiramente. Aliás, há quem diga que é a primeira modalidade mais praticada porque está difundida pela América do Norte, América do Sul, em todos os continentes, Europa, a Austrália, enfim, a Ásia toda. Todos os continentes, de facto, jogam voleibol e estão atentos aos Jogos Olímpicos como um momento alto, como quase todas as modalidades. As expectativas são altas em relação a este voleibol que podemos ver nestes Jogos Olímpicos, tendo em conta as equipas que estão apuradas e que vão jogar? Sim, então, a expectativa é elevadíssima. Nós temos um leque, quer no feminino, quer no masculino, de equipas que podem discutir os Jogos Olímpicos como um verdadeiro campeonato competitivo, altamente competitivo. E não se consegue dizer, olha, aquela equipa é, na verdade, a mais preparada para. Porque há um leque de equipas, de 4, 5 equipas, 4, 5 países, em cada um dos géneros, capaz de chegar ao título dos Jogos Olímpicos. Sim. Há equipas historicamente potenciais a conquistar, mas não há uma favorita, é isso? Há sempre favoritos, como é óbvio, Sim. mas estão difundidos, estão diluídos por 4, 5 países que historicamente discutem os primeiros lugares. Mas acha que estão reunidas as condições para que as pessoas que gostam de voleibol vejam voleibol de qualidade nestes Jogos Olímpicos? Isso Fantástico. Garantidamente? Garantidamente. Não há aqui uma equipa que possa ser mais fraca tanto no masculino como no feminino? Ou consegue destacar assim alguma que à partida... Há equipas mais fracas porque advêm de continentes cujo voleibol não é uma modalidade muito praticada. Estou a falar, por exemplo, do Quénia, está nos Jogos Olímpicos, mas de facto também não é um país com grande tradição na modalidade. Mas, por outro lado, existem o Brasil, os Estados Unidos, a Polónia no masculino, a China no feminino, que se vão intrometer claramente na discussão do campeonato, porque, na realidade, o Brasil, os Estados Unidos, a Itália, são os tradicionais países candidatos a ganhar os Jogos Olímpicos. Mas é esperar para ver, não é? Como se costuma Claro, dizer. Sim. E a Rússia. Claro. Há um bocadinho já estávamos a falar, há algumas curiosidades relacionadas com este voleibol, não é? Com este regresso que falávamos há um bocadinho. Sim, o voleibol foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 1964, precisamente em Tóquio. Portanto,
significa que vai voltar às origens. Regressa à casa-mãe, não é? Regressa aos Jogos Olímpicos. A casa-mãe não é propriamente, mas, Sim, mas quando foi introduzido sim. nos Jogos Olímpicos foi exatamente em 64 em Tóquio. E agora este retorno a Tóquio cria esta curiosidade. A grande diferença que existe na modalidade é só fazer uma pesquisa no YouTube, com certeza vão encontrar vídeos daquela altura e com certeza que a diferença é abismal, não é? Houve grande evolução, houve grande diferença. Muita evolução. Aliás, nos últimos 10 anos a modalidade tem crescido imenso em vários patamares do jogo. Eu tenho que aproveitar que eu tenho aqui para fazer esta pergunta. Em Portugal também se tem evoluído muito, o voleibol que se joga agora é muito bom em Portugal? Sim, nós temos feito um esforço, o voleibol em Portugal, no masculino, apesar de ter diminuído ligeiramente em termos de número de praticantes, aumentou de nível, porque muitos dos nossos atletas foram sujeitos a planos de preparação em equipas internacionais. Sei lá, hoje temos um Alexandre Ferreira que jogou fora, joga na Coreia, portanto, só isso traz um aporte de experiência que só a jogar aqui em Portugal não serviria. As grandes referências do nosso voleibol tiveram percursos internacionais e isso aporta para a nossa seleção alguma qualidade. No feminino, a mesma coisa. Temos já vários atletas que jogam em campeonatos internacionais e, portanto, com alguma competitividade e com algum nível, quase profissionalismo, ou não, profissionalismo mesmo, e, portanto, aportam para as nossas seleções um nível interessante. O acréscimo do feminino é muito grande, quer em termos de nível de participação, de execução ou de execução dos jogos, mas acima de tudo também no nível da quantidade de pessoas que praticam voleibol. Neste momento é difícil porque os Jogos Olímpicos começaram agora, portanto é difícil fazer este futurismo, não é? Tentar adivinhar aquilo que pode acontecer, por isso ia lançar o desafio agora, que é, ia lhe perguntar se consegue destacar já neste momento pontos positivos e pontos negativos nestes Jogos Olímpicos. Já irmos um bocadinho da sua expectativa também em relação aos Jogos no geral. Os pontos negativos, para mim, surgem pelo Covid, obviamente. Sim, é a pandemia aqui o destaque. A pandemia vai influenciar claramente alguns procedimentos interessantes que os Jogos Olímpicos têm. Por exemplo, uma das coisas mais interessantes que os Jogos Olímpicos têm tem a ver com o número de voluntários e os voluntários têm um peso significativo na cultura dos Jogos Olímpicos. Com esta questão da pandemia, estou com expectativa de como é que isto vai continuar a ser feito, como é que os voluntários podem ajudar as várias modalidades e são um elemento fundamental. Não só, porque os Jogos Olímpicos não é só desporto, os Jogos Olímpicos é cultura, é atividade cultural, é atividade esportiva, é esta questão de ser interracial, não há género, há de facto um lado... Muito, é mais do que vemos em televisão? É muito mais do que o jogo. Sim. É muito mais que um jogo de voleibol, é muito mais que um jogo de basquete, é muito mais que... Há ali vários fatores culturais, dinâmicas culturais. Por exemplo, o Japão criou duas coisas que para mim são extraordinárias. Primeiro, estes jogos só podem ser realizados no Japão, em face da questão do Covid. E estes nesta situação que estamos a viver? Só o Japão é que estaria realmente preparado para realizar estes jogos. Depois, a situação das atividades culturais que eles foram criando. Hoje aconteceu a cerimónia de abertura, não sei se tiveram a oportunidade de assistir, eu fui vendo dentro das minhas possibilidades, mas na realidade há o traço da cultura do Japão com o traço da modernidade. E, portanto, este lado entre aquilo que o Japão é e aquilo que o Japão pretende ser, e este lado de mostrar o Japão moderno, mostrar o Japão que hoje existe, é para mim uma expectativa que eu gostava de ver. E provavelmente, pelas atividades culturais que eles vão criar online, deve ser extremamente interessante. Eles criaram um programa online chamado Nippon, que é espetacularmente diversificado e cuja integração, as raças, e tudo isto está pensado de forma a criar do lema que eles têm para os Jogos Olímpicos, que é juntos pela emoção, criar uma realidade nova, que é juntar mais as pessoas, criar um laço de relação, até por esta questão do Covid. Todos somos importantes para combater esta pandemia e esta situação toda. Sim, há muita gente que provavelmente agora estará ou vai acompanhar estes Jogos Olímpicos.
acredita que é uma boa altura para relançar o desporto? Não que o desporto tenha alguma vez morrido ou parado, mas com todos estes anos de pandemia que temos vivido, estes Jogos Olímpicos são uma boa oportunidade para relançar este espírito desportivo, tanto nas pessoas que veem como nos atletas? Estes Jogos Olímpicos, para mim, podem ter a responsabilidade de juntar mais os povos. Esta é a realidade. Esta questão do Covid fez realçar que todos nós podemos ser potenciais pontos negativos ou pontos positivos na nossa sociedade. E estamos todos ligados. Sim. E estes Jogos Olímpicos provavelmente farão isso, farão a ligação entre todos os povos, no sentido de que estamos todos a viver na mesma casa. Estamos todos a viver nesta casa chamada Terra. E, portanto, esta relação entre todos e a importância que terá esta luta com o Covid, mas não só, Sim. os problemas que a própria sociedade tem e a questão da natura, a questão da preservação dos ecossistemas. E outra coisa muito importante que tem a ver com esta questão também do Covid, mas a relação que tem que existir entre as pessoas e o cuidado que tem que existir entre as pessoas, Sim. Tudo isto para mim são aspectos importantes e que nestes Jogos Olímpicos poderão ser importantes, mas acima de tudo que nos traga para o futuro algumas ideias e algumas forças de relação. Pode ser muito mais do que os jogos, como falávamos há um bocadinho. Sim, sem dúvida nenhuma. Professor, obrigado por este bocadinho, esta nossa conversa, para tentarmos aqui lançar, digamos assim, os Jogos Olímpicos e também o voleibol em particular. Muito obrigado. Vamos ter a oportunidade depois, mais para a frente, de falarmos e de percebermos aquilo que resultou destes Jogos. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a si também por ter acompanhado mais um momento dos Jogos Olímpicos. Já sabe que os Jogos Olímpicos são em Tóquio, mas também se jogam aqui no Atleta. Este programa tem o patrocínio de